Olá a todos, bem-vindos ao vídeo 34, série Discutindo a Valorização dos Profissionais da Educação. Episódio 5, a valorização dos funcionários da educação básica, contando com a participação do professor Dr. João Molevade. Apoio Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Para debater a situação dos funcionários, vamos conversar com o professor Dr. João Molevade, doutor em Educação pela Unicamp. Foi professor da Universidade Federal do Mato Grosso, consultor legislativo no Senado Federal. É um grande pesquisador e apoiador da luta dos funcionários na escola. É também um consultor a longa data da CNTE, uma entidade que unifica a luta dos trabalhadores na educação do Brasil. João Molevade, é uma grande alegria tê-lo aqui nesse projeto nosso que se chama Financiamento da Educação é Assunto do Dia a Dia. E o tema de hoje não poderia ser outra pessoa, né? Nós até mudamos o formato nesse programa que vamos fazer, porque o tema é a questão da valorização dos funcionários de escola. Eu vou usar essa expressão porque servidor não docente é uma definição pela negativa, né? E eles são ativos. Então, eu vou começar perguntando um pouquinho assim: quantos funcionários de escola a gente tem no Brasil? As estatísticas do INEP, você acha que são confiáveis? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre a dimensão, né? Perfeito, perfeito. Feliz começo, né? Sem as quantidades, a gente não chega na qualidade, né? Veja só, o penúltimo censo deu que havia 2 milhões de professores e 1.900.000 funcionários. Esse dado não é muito perfeito, porque foi uma pergunta colocada em geral, então pode ser que em algum lugar, por exemplo, não informaram os terceirizados, entendeu? E isso seria grave, né? Claro que no 10% de erro sempre existe, mas a quantidade é muito considerável mesmo, são 1.900.000 entre creches, pré-escolas, ensino fundamental, médio e EJA. Diga-se de passagem, a EJA é que tem menos funcionário, porque os adultos são marmanjos, não precisa de correção, né? E eu aproveito essa pergunta para dizer que no último governo Dilma nós queríamos cumprir o que está no PNE, que manda fazer um censo exaustivo dos funcionários, e que não tinha sido feito até agora e nunca foi feito. Com muita insistência minha, lá com o Moreno, no INEP, ele acabou introduzindo nos últimos 3 ou 4 censos, né? E os números não variaram muito, não. Tá? Não variaram. Então, parece que tinham começado lá perto de 2 milhões, mas teria havido um decréscimo. Eu não juro nada sobre essa verdade aí. Eu senti uma queda, assim, na última versão que eu analisei no laboratório de dados, né, que eles sistematizam, apareceu com uma categorização, e aí deu uma queda significativa. Então, a pergunta que eu te devolvo, aproveitando um pouquinho, que seria quase um funcionário para cada professor. Então, Mas deve ter alguma coisa errada aí. Será que não tem, não, João? não tem, porque a gente está falando de creche, onde são muitos os funcionários, a gente está falando de escolas mais complexas, não é? Onde haveria a necessidade de maior número de funcionários. Só para te dizer uma coisa da minha experiência, não sei se você conhece o professor Pedro Piloni, lá de Cuiabá, da universidade. Ele foi também diretor de uma escola modelo em Cuiabá, há muitos anos atrás, né? Antes ainda do Fernando Henrique. E qual não foi minha surpresa quando eu fui fazer uma visita a ele e ele falou que tinha 80 funcionários na limpeza. Limpeza, arrumação da escola, conservação, aquele negócio todo. Aí eu falei: Pedro, mas não é muito, não? Ele falou: João, não seria muito se
tivesse um turno único, né? Que começasse às 8 da manhã e terminasse às 4 da tarde, como você sabe, coisa que existiu até 1925 e por obra e graça dos paulistas acabou, né? Que fundaram os turnos matutino e vespertino. Mas ele tinha nessa escola 3 turnos diurnos e 1 noturno. E aí, olha o problema. Entre uma aula e outra, que precisava, pelas condições sanitárias, sempre fazer uma limpeza, ficava só 1 hora. Então, 20 pessoas não daria. A escola era enorme, era uma escola de 40 salas de aula. Então, ele me convenceu. Além disso, ele ainda me falou: João, ainda tem mais um problema. Você sabe que pobre fica doente, às vezes, para poder ir ao médico, para poder tal. Então, sempre a gente tem que ter uma margem aí de 10%, 20%, senão não dá conta do recado, né? Agora, conforme você já sabe um pouco do meu pensamento, eu não tenho dúvida nenhuma que num arranjo mais racional, mais pedagógico, né? E até certo ponto mais de gestão econômica, etc., a gente poderia reduzir, penso eu, a 30%, mais ou menos, né? Mas com novidades bem significativas, por exemplo, né? A gente não ter mais o que tem em algumas escolas grandes, pessoas, por exemplo, um que trata da eletricidade, outro que trata do encanamento de água da escola, outro que trata de pintura, outro que trata de não sei do quê. Isso poderia ser centralizado, mas não deixaria de ser funcionário da educação. E cuidado com esse termo funcionário de escola, que é o termo da AFUSE, que tem uma visão muito reduzida, né? É um funcionário da educação escolar básica, que eu acho que seria foi o nome adotado pelo Conselho, viu? Conselho Nacional, nas 2 últimas resoluções, que o Luiz Dourado foi relator, ele usou esse termo, funcionário da educação básica. Perfeito, vamos dar nome à terminologia correta. Ô, João, vamos entrar agora um pouquinho no coração da questão. Com Muito sua bem. larga experiência, né, em pesquisa, em vivência, em consultor permanente da CNTE, a gente pode dizer que os funcionários de escola, os funcionários da educação básica, são os primeiros a chegar na escola de manhã cedinho e os últimos a serem ouvidos e considerados no momento das decisões. Por que essa desvalorização? Eu não sou muito adequado para responder a isso. Por quê? Porque no meu itinerário de vivência, né, e que também se reflete nos meus escritos, eu sempre defendi de unhas e dentes que os funcionários devem ser do conselho escolar, ter a sua representação, não é para misturar. Nós temos professor e funcionário, aí elege, aí lá se vão 2 para o conselho, não vai nenhum, né? Diga-se de passagem, Mato Grosso e outros estados é assim. Os conselhos escolares têm a paridade com pais, com estudantes e com professores do conselho escolar. O grande problema é que o conselho não funciona. Isso aí, para mim, é o problema-chave da toda a falta de qualidade da educação e de outras coisas, que simplesmente não existe decisão coletiva. A decisão ou é de cima para baixo, na hierarquia, na burocracia, ou é autoritária do diretor, ou no mínimo, o professor manda na sala de aula. A tal ponto que outro dia eu ouvi dizer que estava sendo desrespeitada a liberdade de cátedra. Falei, gente, isso já caiu há muito tempo. Agora, pela Constituição, pela LDB, é liberdade de aprender e liberdade de ensinar. Portanto, o currículo tem que ser definido, desenvolvido, avaliado pelo conjunto, principalmente pelo próprio conselho escolar, né? Eu brinco assim que é uma visão equivocada de respeito, né? A ideia de que respeito é um fala e outro obedece. Respeito é uma relação de reciprocidade, né, João? Mas vamos falar Exatamente. dos funcionários. É. Quer dizer,
Não sei se você concorda, quer dizer, acho que você concorda porque você já deu sinal. Eles são muito desconsiderados, são muito desvalorizados, embora seja o coração da escola, muitas vezes é o funcionário que conhece o aluno pelo nome, conhece o pai, conhece a mãe. Isso tem a ver com a nossa tradição escravocrata, com esse desrespeito àquilo que é entendido como um trabalho menos qualificado. O que explica essa desvalorização, João? Eu acho que são várias causas, você já deu a pista para a minha resposta, mas eu iria falar mais ou menos isso. Historicamente, a maior parte das funções escolares são funções que vieram do tempo da escravidão. Ninguém sabe, não está em livro nenhum isso que eu vou falar agora, mas o primeiro colégio que houve no Brasil, eu falo colégio porque o nome era esse, Colégio dos Meninos de Jesus, né? Fundado pelo padre Manuel da Nóbrega, que era um gênio. Depois, se você enveredar por algumas coisas aí, a gente cita o que ele pensa do funcionário, né? Desde o tempo do Manuel da Nóbrega, no primeiro ano de coisa, ele mandou uma carta para o fundador do jesuíta, Santo Inácio de Loyola, perguntando se podia ter escravo. E o Santo Inácio, que não era santo ainda, respondeu: sendo necessário para a nossa obra, né, de ensinar o cristianismo, etc., não vai dar problema desde que os trate bem. E aí o Nóbrega comprou 11 escravos. E na carta que ele mandou depois, falou assim, o principal motivo era que precisava dar de comer para os 100 alunos do internato. Você sabe que o primeiro colégio jesuíta era metade internato, metade externato, né? E, então, o que eles iam fazer? Fundamentalmente, eles iam ser pescadores. Eles iriam pescar, porque naquele tempo não havia carne de boi, nem carne de porco, nada, mas o peixe estava ali, como a caça para o índio era a pesca, né? Então, compraram 11 escravos que, espertamente, vieram acompanhados de suas excelentíssimas esposas, também escravas. Então, duas coisas muito importantes do começo moldaram muito a história. Eles eram subalternos, né? Eles provavelmente não eram estudados, então eram educadores analfabetos, e é claro que isso projetou para toda a história do Brasil, né? E a tal ponto que hoje, adiantando talvez alguma pergunta futura sua, nós temos dezenas de funções diferenciadas. Auxiliar de secretaria, auxiliar de biblioteca, auxiliar de laboratório, merendeira, motorista escolar, né? Diga-se passagem, são, às vezes, mais do que professores, porque ficam mais tempo com o aluno do que o próprio professor. A van, o ônibus é uma sala ambulante, né? E várias funções, mas eu os classifico em duas grandes subcategorias. Uma categoria é daqueles que são apoio direto ao professor, ao processo de ensino-aprendizagem, que são principalmente o pessoal da secretaria escolar, que mexe com avaliação, que mexe com escrituração, etc. e tal. São as pessoas que trabalham em biblioteca, diga-se de passagem, uma coisa complicadíssima no Brasil, porque a maior parte das bibliotecas no Brasil ou não existem, já está provado pelo censo, ou estão fechadas, porque há anos e anos que não se nomeia bibliotecário das escolas, né? Por quê? Porque o professor que está cansado sai da sala de aula e é readaptado para a biblioteca, né? Minha mãe, aí em Campinas, foi um caso. Foi dois anos antes de se aposentar, não aguentava mais a indisciplina dos alunos e foi para a biblioteca. Pois bem, então eu diria que uma das causas é essa evolução histórica mesmo, né? Que esses que eu acabei de falar, auxiliar de secretaria, pessoal de biblioteca, naquele tempo pessoal da igreja, da capela, né?
eram irmãos coadjutores jesuítas. Agora, as outras categorias, né, mais humildes, ou mais manuais, né, começaram como escravos e depois passaram, muito depois, viu? Eu acho que lá pelo fim do século XIX é que começaram a ser recrutados burocraticamente, né? Então, eu mesmo fui diretor de uma escola, não me esqueço, saiu a reconhecimento do ginásio estadual orientado para o trabalho, não sei o quê, papapá, de Arenápolis, isso, Arenápolis. E aí vinha, fica fundado a partir dessa data da escola com um diretor, né, um vice-diretor, um secretário, um porteiro, um auxiliar de biblioteca, um auxiliar de não sei o quê. E aí burocratizou e criou a categoria, né, essa categoria, e os outros foi o pasto dos políticos. Eu quero ter voto, então eu vou conseguir emprego de merendeira. O que é merendeira? Merendeira é uma dona de casa que pega a panela de 2 litros e passa para 20 litros, né? E vira merendeira da escola. Quem que é que vai varrer? É outra dona de casa que varre a casa dela. São funções domésticas que se transportam para as escolas, né? Então, nesse sentido, o que você acabou de apontar, é muito importante a gente entender que não só a história, como a própria prática e a tremenda ausência na linha da pesquisa. Você é professor de universidade e provavelmente 80% dos professores da universidade não sabem nada sobre o funcionário, sobre a história, sobre as condições, etc. e tal. E isso reflete no salário, né? Reflete no cabresto eleitoral e uma série de coisas aí que a gente passaria o dia inteiro conversando. Né? Isso, e vamos seguindo, né? O João é sempre bom esse resgate histórico, que é fundamental. E aí você já adiantou realmente a próxima pergunta, que é essa questão da tipologia, né? Porque é uma terra de ninguém, né, João? E no fim sobra o famoso serviços gerais, né? Que é Esse é exatamente. maravilhoso. Geral em latim quer dizer general, né? General do Exército quer dizer geral, mas para o funcionário é o Só que ao pior. Né? contrário do general do Exército, esse é o que ganha mesmo. Mas vamos. Aí você é uma pessoa-chave, João, exatamente nesse sentido de profissionalizar esse funcionário, né, da educação básica, e fale um pouquinho do profuncionário, né? Porque o profuncionário teve primeiro o movimento também de definir as ocupações, né, João? Porque nem isso existia. Eu acho que valeria a pena você contar um pouquinho essa luta, né, da criação das ocupações e depois de como formar, né? Não basta criar uma ocupação, né? Bom, agora eu vou fazer um pouco de teoria acadêmica aqui. Primeiro, dizer que há 3 termos no português para descrever o trabalho, que é ocupação, ofício e profissão, certo? Na escola não é diferente. Na escola, como eu acabei de dizer, precisou de gente para dar de comer para as crianças, né? E pega-se o escravo, vira pescador, vira lavrador nas fazendas, você sabe tanto quanto eu essa questão do financiamento dos jesuítas, né? Que era um espetáculo, né? Todo mundo com voto de pobreza, mas quando expulsaram os jesuítas tinha 1 milhão de cabeças de gado. 1 milhão, atestado, porque a coroa fez questão de tudo que era confiscado. Então, tem documento solto até hoje, morrendo nos arquivos por aí. Mas, de qualquer maneira, esse dado é claríssimo, veraz. Pois é, então, criaram-se categorias, não é? Categorias baseadas em ocupações e ofício. Ofício, você sabe, vem lá da Idade Média, é aquele que detém o conhecimento oficial, né? E é ele que é respeitado. Pode estar ensinando errado, mas o povo tem que fazer a coisa daquele jeito, senão cai fora do sindicato, da guilda, né? Pois bem, então, categorizando hoje,
eu acho que seria interessante quem nos ouvir entender. Primeiro, a diversidade muito grande de funções. A escola, certo ponto, é uma miniatura da sociedade, né? E aí, ainda mais quando tem escola com internato e tal. Então, a escola tem tantas funções que eu li recentemente, você não vai acreditar, Regimento Interno do Seminário de Olinda. Lembra o célebre celular? Está lá no livrinho do MEC, naqueles livrinhos verdes, que é uma coleção, para mim, seria a leitura obrigatória de tudo quanto é gente que vai para ramo educacional, né? Já estou falando outra palavra, ramo educacional, né? Então, lá tem 30 ofícios. Tem até refeitoreiro, que seria o garçom. Hoje é o garçom, palavra francesa, mas no português era refeitoreiro, né? E por aí vai. A gente até rido de tanta coisa. E tinha no regimento interno, tinha aquilo, era pago pelo Estado, né? O Seminário de Olinda começou antes de 1800 ainda, mas o regimento foi feito lá pelo Azeredo Coutinho em 1800, escrito por ele, pessoalmente. A segunda coisa, muito moderna, né, são as categorizações, desculpa a palavra oficial, não é bom, burocráticas. Então, você tem secretário, você tem merendeira, que tem vários nomes por aí, mas o ofício dela é prover a alimentação dos alunos, a tal ponto que teve lugar, acho que São Paulo, proibiram os professores de comer merenda. Imagina só que ato educativo, não podia dar bom exemplo, né? Não, porque fica muito caro dar de comer para o professor, porque aí o professor leva para casa e fica dispensado de ser dona de casa, né? A 40 centavos a unidade de merenda, né? Até parece que ia quebrar o MEC. Aí, cuidado. Merenda não é dever só da União, não. Merenda é dever do município e do Estado. Tá certo, mas que seja R$1, quer dizer, não é isso que vai quebrar o Estado de São Paulo, né? Se você quiser, podemos ir para esse lado aí. Não, João, vamos não. Não vou defender ninguém, só vou dizer que a política federal é incentivar, não é prover. Não é prover, nunca foi isso. Por isso que eles põem apoio à alimentação escolar. Inclusive, talvez não caiba. Esperteza também. Talvez não caiba nessa entrevista, mas se você quiser, eu conto o que aconteceu quando eu era diretor de uma escola em Arenápolis sobre a questão da merenda, em termos burocráticos e administrativos, né? Mas deixa para lá, se sobrar tempo. Mas vamos lá no pró-funcionário, né, João? Das tipologias, exatamente. Porque aquilo acho que foi uma conquista, né? Bom, então estava dizendo que houve um tempo que era funções, ocupações, funções, tal, e chegou um momento que, do mesmo jeito que aconteceu do professor primário, professor secundário, gestor, etc., também os funcionários passaram a ter uma tipologia a qual correspondia uma formação. E isso nasceu, seja louvado o meu santo estado de Mato Grosso, nasceu com o governador, primeiro com o prefeito Dante de Oliveira, e depois com o governador Dante de Oliveira, que entendeu uma reivindicação do sindicato, né? O sindicato já existia, Sintep, Trabalhadores do Ensino, olha a palavra geral, não era professor, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso. E aí nós nos reunimos no sindicato, eu era da direção do sindicato, nunca fui presidente, porque eu era um homem dividido, era professor de universidade e de Estado, não queria abandonar nenhum, né? Bom, aí nós, embaixo de uma mangueira, durante 5 ou 6 tardes, lá no sindicato, discutimos entre nós, umas 6, 7 pessoas. A principal cabeça era uma professora chamada Marília Salomone, que precisariam fazer até uma estátua para essa menina, porque ela não só
bolou, mais ou menos, eu também ajudei, mas ela que foi a cabeça, e colocou 4 funções que a gente chamou de funções básicas. Uma de alimentação escolar, outra de gestão escolar, outra de infraestrutura escolar, cuidar da materialidade da escola, e uma quarta que estava na moda, que a gente chamou de multimeios didáticos. Então, precisa ter o pessoal que vai fazer o vídeo, filme, biblioteca, tudo isso aí são os multimeios didáticos, né? Então, realmente nasceu lá em Mato Grosso. E aí, quando o Lula foi eleito, o pessoal da educação, o pessoal todo, deputado, senador, né? Grande senadora Fátima Cleide, que era funcionária de secretaria escolar, né? Está aí morando agora aqui em Brasília, pessoa maravilhosa. Então, nós bolamos a pessoa-chave do pró-funcionário foi o professor Chagas. Lembra dele, né? Francisco da Chagas, que era diretor da CNTE, lá do Rio Grande do Norte. Bons tempos no MEC, viu? Exatamente. Ele foi hostilizado pelo pessoal do MEC porque ele não tinha mestrado, não tinha doutorado, era um simples professor, né? E toda aquela turminha lá cheia de lero, onde já se viu, fizeram maior pressão para ele sair. Mas o Tarso Genro aguentou firme, e depois o Haddad, né? E aí nós fizemos, em 94, estou respondendo agora bem em concreto a sua pergunta. Em 94, fizemos um seminário nacional convidando secretários municipais, um DIME, secretários estaduais, sindicalistas do coisa e representantes da universidade, da formação e também do ensino médio, né? Tanto técnico como naquele tempo ainda era muito normal, temos aí muito normal ter o curso normal, né? Bom, diga-se de passagem, eu estou tão chateado, viu? Depois vamos conversar. O golpe que foi dado nas escolas normais, que São Paulo tem os maiores prédios escolares, estão falando hoje de segurança, né? Não, todos os prédios de escola normal não tinha lugar para ladrão entrar, para violência. A escola era da comunidade, então Caetano de Campos era frequentado por todo mundo, o Instituto de Educação de Campinas, a mesma coisa. Pirassununga, poxa, lá perto de Tatuí, como chama aquela cidade? Itapetininga, não tem Itapetininga? No interior de São Paulo? Tem um college, rapaz. Tem uma escola normal que tem 3 campos, um administrativo, outro sala de aula e outro de prática do magistério no primário. Era uma coisa maravilhosa. De uma hora para outra, não, normal, não presta, o que presta é faculdade particular, educação à distância, etc. E acabaram de me dar um dado que eu gostaria que você me confirmasse, que 90% dos professores atuais do Estado de São Paulo público são formados em faculdades privadas. Tem que checar esse dado. Então, checa, por favor, porque eu estou dizendo por um bocado de dado que eu tenho é que só com os cursos públicos de formação de professor em pedagogia você conseguiria praticamente atender a demanda. Quer dizer, então a gente não precisaria de EAD. João, se a gente conseguisse formar, um problema que a gente tem muitas vezes na educação superior pública é que a evasão é grande, né? Mas depois nós fazemos um programa sobre isso. Vamos fechar o pró-funcionário. Então, você citou os 4 campos, né? Então, veja só. Então, Chagas, saindo do seminário, tá? 3 dias, todo mundo discutindo, todo mundo, em tese, todo mundo aceitando que precisa ser profissionalizado, blá, blá, blá. Saindo de lá, me convidou para pegar o carro dele preto lá do MEC. Fui eu, o Chagas, o Horácio e o motorista. E aí o Chagas virou para mim e falou assim: João, se o MEC não puxar isso aí,
pelo que eu senti do pessoal de Secretaria Estadual e Municipal, não tem. Isso aí é campo de político para dar emprego, e eles querem, quanto menos preparado, melhor. Né? A coisa foi séria. E aí eu falei, eu topo, porque eu sei que o principal agora seria a gente organizar os cursos dessas 4 áreas que nasceram lá no Mato Grosso, que já tinha tido uma experiência, a gente já tinha formado 8.000 funcionários nessas 4 áreas de Mato Grosso. Tanto é que o secretário de Mato Grosso, um cara espetacular, já faleceu, Maldonado, não sei se você lembra dele, o Maldonado era reitor da Unemate, lá de Cáceres, no Mato Grosso. Tá? E então o Chagas falou, João, você seria capaz de coordenar um grupo, a gente convidará a UNB para ser parceira do MEC, um grupo para ter o material didático desse curso. E eu já tinha feito uma palestra lá, e falei, olha, a gente precisa ter uma parte técnica, tipo cada função, né? E uma parte pedagógica comum. Então, na pedagógica, você vai ter história da educação, você vai ter psicologia da educação, chamados fundamentos antigos. Né? E hoje eu senti falta que, naquele tempo, a gente pôs uma disciplina chamada Identidade e Valorização do Funcionário, que hoje eu prego em tudo quanto é palestra aí. Eu falo, essa está faltando, uma discussão mais política e financeira. Né? Bom, aí o Horácio era o diretor da informação, ele fez um projeto piloto, pegamos 5 estados, e muito interessante, São Paulo e Minas Gerais tinham sido escolhidos, só que Tucano não gostava de funcionário. Simplesmente falaram, nós não temos interesse nisso. Né? Aí deslocamos, tiramos de São Paulo, foi para o Piauí, foi para Tocantins, lá com a Dorinha. Né? Aí vai. Bom, e aí os cursos foram oferecidos, né? Com um esquema... foram coordenados pela Secretaria de Educação Básica do Chagas. Tá? E aí foram muito bem, os cursos atingiram mais ou menos uns 50.000 pessoas no Brasil todo. Eu chamo... Remoto, no caso, né? Foi um sistema de ensino remoto. Era semipresencial, um encontro de dia inteiro mensal, dia inteiro, para avaliação, troca de ideia, etc., e o restante remoto ou remoto, mas com material didático na mão. O aluno, no primeiro dia, recebia a matéria da disciplina já num livro. Eu sou autor de 3 dos livros. Viu? Um que é Identidade e Valorização, outro que é Gestão Democrática, e outro, bem interessante, Segurança na Escola. Rapaz, está na moda falar disso aí. Eu falei, uai, então está na hora de lançar um livro sobre segurança. Bom, e aí 5 estados fizeram o curso durante um ano. Né? O curso nasceu com 1.200 horas. Depois passou para 1.500, porque uma resolução do Conselho exigiu aquilo que ninguém cumpre, que são as 300 horas de estágio supervisionado na pedagogia, na licenciatura, e que no nosso curso era religiosamente feito, né? E que é um desastre total. Diga-se de passagem, tem muita faculdade pública que também solta gente que é desqualificada porque não faz estágio. Estágio de mentirinha, né, João? Não, vai numa escola e o diretor atesta que a pessoa fez 300 horas. Gente, para mim, isso daria cadeia, não dá? Pois é, mas então, para funcionário, para concluir essa pergunta, ele foi oferecido nesses moldes que eu acabei de dizer, esses 4 cursos, que foram reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, parecer do Cordão. Conhece o Cordão, né? Francisco Cordão. Que, embora tem gente que desconfie do viés de Senac dele, mas é uma pessoa preciosa. Uma pessoa preciosa, ele foi muito legal lá no Conselho. E teve outra também, do conselheira Edila, lá de Pernambuco, também deu. Só sofremos uma pressão, a pressão dos especialistas em educação,
que falaram, mas que negócio é esse de técnico em gestão escolar? Isso não existe. Então, fomos obrigados a trocar o nome e colocamos técnico em secretaria escolar. Definimos pelo espaço físico, né? Mas que ele não está proibido de fazer outras atividades gestionárias da escola. Diga-se de passagem, quando troca de diretor, né, em São Paulo não é muito comum, que é meio concurso, fica 10, 15 anos na escola, mas nos outros lugares do Brasil, quando troca de diretor, sabe quem que manda na escola? O secretário. É o secretário que é o cara que dá continuidade da gestão e tal, né? E não só o secretário, como as pessoas que trabalham na secretaria. Pois bem, e aí um passo muito importante agora, muito importante, depois de 6 anos na Secretaria de Educação Básica, em 2011, quando já estava esparramado por todo o Brasil, o Eliezer, lembra do Eliezer? Lá fundou os Institutos Federais, que é uma obra-prima, mas que está a perigo nesse momento, né? Está estrangulada financeiramente. Só dizer para você que professor, 90% entrou ganhando lá 3, 4 mil reais, estão ganhando 15 mil. De onde que vai sair dinheiro para tanta gente, né? Não é brinquedo. E a prova disso é que já estamos há 5 anos sem fundar um campus novo. Você reparou que o Lula está falando, não, o nosso ensino médio melhor é esse e tal, mas se perguntar para ele, bom, então vamos dobrar o número de institutos, né? Ele vai, não chega, isso fica... Bom, mas vamos em frente. Aliás, não é só o Lula que falaria isso, é a Haddad, o Camilo Santana, todo mundo já está com a resposta pronta. Bom, aí passou para a CETEC. E a CETEC, então, passou a administrar o próprio funcionário de uma forma mais, como que eu diria, mais meticulosa, com um negócio de bolsa. Então, o cara ganha um dinheiro, mas aí pega mais 600 reais para ser tutor, outro pega 1.200 para ser coordenador, etc. Esse vício que você sabe que existe também nos programas de formação do professor, né? Eu me lembro que eu era o único professor da UFMT que não recebia dinheiro do MEC quando dava curso no interior. E dei cursos em 15 cidades lá, e falei, a única coisa que eu aceito é pagar o hotel e a minha comida e a passagem para lá. Os custos, né? João, mas ninguém faz isso como você. Falei, amigo, mas não está valendo, não está dentro das minhas 40 horas? Tá. Então, eu não tenho que ganhar nem dinheiro nenhum. Isso já me criou um bocado de problema, né? Formamos 120 mil. Não, formamos 100 mil. Os outros 20 mil foram formados em Mato Grosso, depois teve já 2 ou 3 estados que imitaram Mato Grosso, né? Mato Grosso agora está com curso para funcionário novo, emenda da senadora ou da deputada Rosaneide. 2 mil alunos, está vendo? E uma última pergunta, quer dizer, com o governo Lula agora, alguma movimentação nessa área? Essa pergunta não podia faltar. Essa pergunta, ontem mesmo, a direção da CNTE foi conversar com o Camilo Santana e falou, uai, que negócio é esse que já estamos no indo para o 5º mês do governo e ainda não foi nomeado um GT de reconstrução do próprio funcionário, etc., né? E interrompi aqui um contato que eu estava tentando fazer, porque eu quero saber se o Camilo Santana deu resposta ou falou como outro que disse assim, não, a gente quer, mas temos que adiar isso para o ano que vem, porque a prioridade agora é acabar com concluir as construções que ficaram por meio do caminho, né? Não vou dizer que não é bom fazer, mas que negócio é esse? Primeiro vamos construir o processo educativo, depois a gente sai debaixo da mangueira, né? Essa entrevista continua no próximo vídeo, quando João Molevade discutirá aspectos relativos à valorização dos funcionários das escolas da educação básica. Criação, redação e coordenação, José Marcelino de Rezende Pinto. Produção e edição, Natália Stephanie da Silva. Apoio, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto,
FIDEDUCA e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.